E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E desta vez eu vou vir aqui voltar com um quadro antigo que eu fazia, que era basicamente de analisando figuras, não só das Studio Series, mas também de outras linhas Transformers. E nada mais justo do que a gente voltar aqui com essa, como é que se diz? Essa série com que o Barricade, né? O novo Barricade Studio Series do quinto filme. Vamos lá. Eu tirei essas imagens, né, do canal, né, Prime vs Prime, né, o nosso queridíssimo Prime vs Prime, que sempre traz as revisões em antecipado, e o link do vídeo vai estar aqui na descrição, caso você queira ver uma análise, né, ele falando lá e tal, etc, como que é a figura, com mais detalhes e tal. O link vai estar aqui na descrição, e é isso, tá? Deixa o like, se inscreve e vamos lá. Bom, eu peguei essa primeira imagem aqui porque temos aqui o próprio Barricade, né, versão original, no caso os tutis do Barricade, e aqui em cima tá a concept art, que foi o visual que, enfim, o brinquedo antigo lançado na linha do filme foi baseado, tá? E já podemos ver aqui que não tem uma coisa nada a ver com a outra, né? Esse Barricade aqui é concept art, eu sei que a qualidade tá um pouco péssima, mas, enfim, foi capado aqui na hora que eu tirei print. Mas dá pra ver que o ombro aqui é meio chapado, né? Tipo assim, ele parece que é só um robô gigante que tem a frente de um carro aqui como peito. E é isso, não tem nada assim que remete a parte do veículo e tal. Agora, o Studio Series, né, que foi baseado na versão do filme mesmo, ele tem sim mais a coisa envolvendo o modo carro, né? O veículo ali, o peito aqui, dá pra ver mais visualmente que é a frente de um Mustang. As rodas aqui na altura do joelho, né? As rodas aqui também ali nos ombros e tal. Enfim, já aqui dá pra ver que tivemos um salto gigante em relação à versão antiga lançada na época do filme, tá? A próxima imagem aqui é um close, né? Um close-up assim aqui na cara dele, no peito também. E dá pra ver que ele tem aqui o símbolo Decepticon. Caso você não saiba, esse aqui foi o jeito que eles conseguiram de arrumar pra fazer, digamos que o distintivo, né? Porque o Barricade, no quinto filme, ele usa um distintivo, né? Aqui no peito, entende? Eu vou tentar deixar uma imagem aí pra vocês, mas ele usa assim um distintivo, e eles arrumaram esse jeito aqui de fazer o distintivo, né, ficar aqui no peito dele e não, tipo, digamos que uma corrente aqui. Poderia ter sido um acessório? Poderia talvez ter sido um acessório, sim, mas eu acho que eles preferiram fazer desse jeito aqui porque acho que ficaria mais caro, talvez não ficaria tão legal deixar uma corrente aqui em volta do peito dele, porque ficaria aqui por cima, né? Cadê? Aqui por cima, né? Do capô do carro, né? E talvez não ficaria tão legal assim, então eles preferiram deixar o peito, né? A insígnia Decepticon aqui como se fosse parte da grade do carro. Agora, a head sculpt, né? A cabeça, dá pra ver aqui que ele tá com um pouco mais de... tá com cara de zangado, né? Com cara de bravo. E ele tem 4 olhos, o que é de acordo com o filme, porque o Barricade no filme ele também tem 4 olhos. Eu só não sei dizer pra vocês por que ele tem 4 olhos, não sei se tem alguma função específica, mas é exatamente assim no filme: 2 olhos vermelhos e 2 olhos azuis, né? Então tá aqui o rosto do Barricade, que está muito mais fiel ao que é no filme, porque já nós vamos ter uma comparação com a sua versão antiga, tá? Mas em relação a isso aqui, cara, não tem muito o que dizer, tá incrível, né? Tá melhor do que eu esperava. Essa figura aqui do Barricade, ela me surpreendeu, porque, bom, como nós só tínhamos imagens, né, e não tínhamos uma revisão, eu tava com um pouco de pé atrás por conta de algumas questões, como por exemplo os pés deles, que são isso aqui. Os pés deles, como quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei realmente um pouco incomodado, né, por conta que ele sai muito pro lado, ó, sai muito pro lado. Então isso aqui é uma coisa que tava me incomodando, e eu tava, enfim, meio curioso pra ver como é que eles iam fazer isso no modo brinquedo, se realmente ia ficar estranho ou se ia ficar legal. E eu posso dizer que é um estranho. Ficou estranho sim, mas nada que vai incomodar você muito. No final das contas, eu acho que é só uma questão de costume mesmo, tá? Agora aqui, falando sobre a parte de trás, porque digamos que a parte de cima e a lateral do carro, olha só a diferença. Esse aqui é a nova versão, né? O Studio Series. E esse aqui é a versão antiga, lançada ali em 2017, 2018, 2016, enfim, na época do filme. E olha a diferença. Enquanto a versão original tinha basicamente o teto inteiro do carro, né? A parte de cima inteira do carro, aqui eles conseguiram, digamos que, contorcer mais, diminuir o tamanho, onde a lateral aqui ela dobra, né? Fica dobrada para dentro, e a parte de cima mesmo do carro, que é o teto, não fica tão grande assim, porque o vidro
o vidro não fica aqui, entendeu? E diferente dessa outra versão aqui, que é o vidro, é o capô, é a parte de trás, é o porta-malas, é as portas. Aqui não, aqui eles conseguiram dar uma diminuída monstra nisso, que foi um ponto muito positivo dessa figura, tá? Foi um ponto muito positivo deles terem conseguido diminuir a mochila, né? Pra não ficar algo tão grande assim e tão ridículo como é a versão original aqui, que eu nem lembrava que ele tinha enfim, a parte inteira do carro ali em cima, tá? Caraca. E aqui os pés, ó. Os pés do original, né? Da versão antiga são mais legalzinhos, né? São mais... como é que eu posso dizer? São menores. Diferente aqui da versão nova, né? Que, enfim, é basicamente a traseira do carro inteira, né? Dividida, no caso, ali com os spoilers e tal. Mas, volto falando sobre em relação à mochila, você também pode retirá-la, né? E ele fica desse jeito aqui. Claro que quando você retira, fica... Pelo menos ao ver, fica um pouco estranho por conta dessa negócio aqui, né? Que é a parte de cima ali do capô, né? O meio do capô, melhor dizendo. Então, eu acho que realmente fica estranho isso só por conta dessa placa aqui sendo pra cima. Porque, sei lá, fica meio desconexo ele ter um negócio assim sendo pra trás e ainda por cima pra cima da cabeça. Mas olha só onde fica o vidro, né? O vidro do carro fica aqui no meio, né? Ele é tipo o Dino Street Tiros, onde todo o carro ali fica basicamente para dentro, né? Para dentro do boneco, né? Como se fosse, digamos que, as entranhas, né? Do robô. Mas eu achei bem legal essa função, tanto o Optimus Studios do quarto filme e consecutivamente do quinto filme. E agora o Barricade, eles têm essa opção de você vir aqui e tirar a mochila para deixar ele mais compacto e menos diferente do filme, né? Eles deram a opção de você deixar a figura mais parecida com o filme possível. Então realmente é legal essa função aqui deles terem feito terem dado a opção de você tirar a mochila. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu lembro que na War for Cybertron, né? Acho que na Earthrise, basicamente a maioria dos bonecos tinha a opção de você tirar a mochila e usar como escudo. E muita gente não gostou disso. E aqui na Street Series é basicamente você tira a mochila e não usa, tá? É isso, tipo, você não usa a mochila pra nada, tá? Claro que você pode inventar, falar que é o escudo, alguma coisa assim, mas no geral não serve pra nada, tá? Só você tira pra deixar o boneco mais de acordo com o que é o filme e é isso. Agora falando de acessórios, ele vem com esses 5 acessórios aqui, que na verdade são 4 acessórios. Porque vamos lá, o primeiro são essa pistola aqui, a outra é essa outra pistola aqui. Aí ele vem com essas 2 metralhadoras aqui, que na verdade é só uma, porque é por conta daquela... Como é que se diz? Aquela metralhadora giratória que ele tem, que ele só usa por uma cena bem rápida no filme de longe, assim, que você quase não vê. E, enfim, ele vem dividido aqui, mas você tem que juntar. Então, na teoria, é só um acessório, não 2. E ele vem com algo surpreendente aqui que eu não esperava que ele ia vir, que é um taser, cara. Isso aqui, essa peça preta aqui, é um taser que ele não usa no filme. E, bom, a versão anterior, a versão antiga, também vinha com um acessório que ele não usa, que é um cacetete, tá? Então, eles mantiveram esse padrão de pelo menos incluir um acessório que o personagem não usa no filme. Mas tá aqui, né, os 4 ou 5 acessórios do Barricade. É uma pena que eles realmente, os acessórios não vieram com cor. Os 4 ali de cima vêm só com esse plástico cinza, né, com esse plástico cor de forma. E o taser vem com preto, né, vem um plástico preto e é isso. Tá aqui, né, o jeito que você pode usar os acessórios, né. A metralhadora giratória você encaixa aqui no braço, que nem no filme, que nem eu falei. Fica desse jeito. E também as 2 outras pistolinhas você usa aqui, você pode usá-la desse jeito aqui. E bom, você já deve ter notado que infelizmente esse Barricade não vem com suco inglês, né, escrito punir, escravizar em cada mão, né, o que é uma pena. E tipo assim, esse Studio Series aqui, ele vem com, deixa eu ver se eu consigo achar, acho que essa imagem aqui dá pra ver. Essa figura aqui, esse Barricade, ele vem com aquela mão de Lego, né, aquela mão de copo. E eu particularmente não gosto tanto assim de figuras que tem uma mão fechada, assim, uma mão puramente fechada, porque acho que fica estranho. Eu acho que se fosse uma mão entreaberta, que nem é o Studio Series do Dino, eu acho que ficaria melhor aqui, tá? Mas tá aqui o jeito que você pode encaixar os acessórios. Um é que é exatamente que nem o filme, e os outros 2
não tem muito o que opinar, porque ele realmente não usa isso aqui no filme, mas fica aqui. Essa pistola aqui ficou realmente estranha, porque né, a parte que segura fica muito distante da mão, o que não era para ser desse jeito. E a outra versão aqui fica um pouco mais de acordo, por mais que também não faça sentido, porque supostamente era pro dedo ficar aqui dentro, né? Então, tá aí esses defeitos aqui. Mas, que nem eu falei, você não usa ele no caso, não usa essas figuras no filme. E também você pode encaixar as negócios, né? As armas aqui na cintura, como se fosse parte do coldre dele. Agora aqui, indo para comparações, o primeiro aqui que eu peguei foi o Megatron, né? O líder dele, o Megatron. E esse aqui é um Voyager Class. E, bom, na época eu achava esse Megatron aqui, ele o melhor Megatron, né? Lançado na linha do quinto filme. Mas agora, olhando assim, em comparação com as Studio Series e com figuras recentes que nós recebemos, eu acho sim que esse Megatron merece sim ter um redesign, né? Uma nova versão. Tanto que foi vazado aí em algumas listagens vazadas que ele realmente vai receber uma nova versão. Eu acho que se no caso a pintura dele fosse um preto, né? Um mais puxado pro preto metalizado, ficaria legal. Mas de resto, assim, eu não me importaria de fato se eles pegassem esse Megatron aqui e relançassem, né, com uma pintura melhor, que nem eles fizeram com o Cogman, o Drift e o Nitrozeus, tá? Mas agora em comparação ao tamanho aqui das duas figuras, eu acho que tá de acordo. Na verdade, eu acho que o Barricade é só um pouquinho mais alto, mas nada que vai atrapalhar com a sua experiência, né, se você deixar eles na coleção. Eu acho que se realmente nós tivermos um novo Megatron aí, a altura dele vai estar mais de acordo, né? A escala vai estar mais de acordo com o que é com o filme. Mas tá aqui o Megatron. O próximo é a sua versão anterior, né? Que é o Barricade também. E cara, que ridículo. Quando nós só tínhamos esse Barricade aqui disponível, né, para comparação, eu achava a figura simplesmente a melhor de todas, né? Nossa, não, esse Barricade aqui é o melhor visual, é o melhor brinquedo do Barricade que nós temos, e isso, que aquilo. Mas olhando aqui em comparação à sua versão recente, cara, não tem nem comparação. A nova versão dá uma surra na versão antiga, tá? Claro que essa versão aqui, ela foi baseada numa concept art, né? Tanto que eu falei isso na minha live, onde certas figuras que são lançadas, elas são baseadas nas versões concept art, porque eles planejam os brinquedos muito tempo antes, justamente para lançar junto com o filme, para vender o filme. Então por isso que vários brinquedos, não só de Transformers, mas de outros filmes também, eles não se parecem tanto assim com as suas versões do filme, justamente por conta disso que eles fazem os brinquedos com muita antecedência e se baseiam muito nas concept arts, tá? Mas temos aqui realmente uma grande diferença. A traseira, né, a parte de trás, eu já falei antes, mas a frente do carro, a versão antiga, é basicamente a frente do carro inteira, sem nenhuma mudança, né? A cabeça aqui não tem nada a ver com o Barricade do filme. Essa versão aqui parece que ele usa uma máscara de batalha, o que o Barricade não usa no filme, e os 4 olhos dele são vermelhos. O corpo, assim... bom, as pernas estão mais de acordo, né? Estão melhores. As mãos também tá mais legal, porque vem com lá o soco inglês, né? Que eu nem falei, que é punir, escravizar. Esse branco aqui que tá amarelado, eu não lembro se a versão original ele vinha com branco puro mesmo, e conforme o tempo fosse passando, ele ficasse amarelado. Mas isso também pode ser uma explicação do porquê que esse Barricade aqui, né, a nova versão, ele não tem tanto a cor assim. Ele é basicamente um azul e o resto é um plástico cinza, um plástico cru. Talvez por conta disso, pro plástico não amarela conforme o tempo fosse passando. Mas assim, eu acho que eles poderiam ter lançado um prateado, né, um prateado para ficar mais legal, e não só deixar um cinza cru, né, um plástico com cor de forma. Mas tá aqui a comparação das suas versões, né? A versão antiga e a versão mais recente. E aqui temos uma comparação também com sua outra versão, né? Que é a versão da trilogia inicial do Barricade, né? E cara, você tem certeza, vocês olhando pra isso aqui, vocês têm certeza que é o mesmo personagem, cara? Porque olha a diferença que o Barricade teve, né? Ele era assim nos primeiros filmes, e depois ele terminou sendo assim. Não parece ser o mesmo personagem, parece ser dois personagens que têm a mesma função, né, que são policiais, mas eles não têm nada a ver. O Barricade original, ele tem um aspecto muito mais monstruoso do que um aspecto muito mais humanoide,
enquanto a sua versão mais atual, né, a sua versão mais recente do que foi lançada no quinto filme, tem um visual um pouco mais humanizado, mais pé no chão, né, e não tão bizarro quanto é assim. Eu vi o Prime falando que esse Barricade aqui ele tem vários problemas do plástico, que ele é muito fácil de se quebrar e tal, e pode ser verdade, eu não sei, eu não fui atrás pra saber disso, mas eu sei que a versão lançada na War for Sabaton, né, a versão game do Barricade, aquele sim tem vários problemas de articulação, de ficar em pé, enfim, do plástico ser muito molenga e quebrar muito fácil. Mas tá aqui a comparação, né, da sua versão antiga com a sua versão mais recente, e que é surpreendentemente incrível o quão diferente o Barricade sendo que é literalmente o mesmo personagem do mesmo universo. Então tá aqui o Barricade, não tem muito mais o que dizer sobre isso. E para finalizar aqui, eu decidi pegar o Mohawk. Por que eu decidi pegar o Mohawk? Porque o Mohawk, ele faz parte da equipe do Megatron, né, do filme, e enfim, ele digamos que é o companheiro, né, o parceiro de equipe do Barricade também. Por mais que os dois, assim, eles não interajam de fato no filme, mas tá aqui a comparação. Um é o Core Class e o outro é o Deluxe. O Mohawk aqui, ele merecia ter um plástico prateado, né, e não um plástico cru com detalhes em verde. Mas o Barricade aqui é ridículo isso. Eu acho que o Barricade poderia só dar um pisão no Mohawk e matar ele. Mas eu acho que a altura aqui dos dois personagens estão de acordo, né, a escala estão de acordo. Eu acho que o Barricade só precisava ser um pouquinho mais alto para a escala estar 100% precisa com o que é no filme. E agora aqui indo para os modos veículo, né, pro modo veículo, tá aqui a comparação, né, esse aqui é o Barricade do filme, né, o carro que o Barricade se transforma no filme, e aqui tá o Barricade do brinquedo. Lembrando, esse Barricade da Studio Series, ele foi licenciado pela Mustang, né, pela Ford. Então por isso que o brinquedo, o modo veículo, ele tá mais de acordo com o que é no filme, diferente da sua versão antiga, que nós já vamos ver que não tem nada a ver com o Mustang. E bom, aqui tá de acordo, né, tá bem de acordo. Ele tem até as lanterninhas aqui, né, ó, isso aqui são as lanterninhas, né, que ele tem aqui, ó, que ele tem aqui. Então, legal que eles fizeram esse detalhe, né, de deixar as lanterninhas. Claro que aqui no brinquedo ele tá para baixo, enquanto na imagem aqui tá para cima, mas isso é só liberdade criativa, né, que talvez ficaria estranho demais deixar o negócio em pé assim, e não daria para não ficar tão legal assim no brinquedo, talvez iria prejudicar um pouco a transformação, e é isso, tá? Agora aqui, como eu falei antes, a sua versão antiga, que é essa aqui, não lembra nada Mustang. Tá? Ele é basicamente um carro de polícia genérico aí, que lá na época, quando eu via isso, eu falava, nossa, incrível, nossa, tá igual ao filme. Mas agora, quando a gente tem essa nova versão aqui, cara, não dá pra discutir, a nova versão dá um pau, né? Infelizmente, isso se deve porque a versão antiga não conseguiu os direitos, né? Eles não conseguiram os direitos do Mustang, né, para usar no brinquedo, ou às vezes eles que não quiseram ir atrás lá da Ford, né, para conseguir os direitos do Mustang. Mas tá aqui a comparação, né? A versão antiga e a versão nova. Qual que você prefere? Você prefere a versão nova ou a versão antiga? Deixa aqui nos comentários. Bom, antes de nós finalizarmos aqui com as comparações, eu acho legal a gente ir para um detalhezinho aqui que é muito bobinho, mas que eu acho que faz parte sim da essência do personagem, é que ele não vem com aquelas escritas, né, com aquelas tatuagens que ele vem, né, que é punir, escravizar, e o outro é keep calm, fique calmo e saúde o Megatron, and hail o Megatron, né. Infelizmente ele não vem com esses detalhes, coisa que a versão aqui do filme, né, a versão lançada na época do filme, vem, que tá aqui, ó, tá aqui na calota, né, ele vem. Então é triste um pouco, foi sim um pouco triste ele não ter vindo com esses acessórios, essas escritas. Eu acho que se fosse aqui assim, ó, aqui ficaria legal, né, porque de novo a outra versão antiga, as tatuagens, né, as escritas ficam aqui na calota, o que também não tem nada a ver, porque enfim, no filme é aqui assim, é aqui nesse nível aqui, né, mas fazer o que? Não dá pra se ter tudo. E assim, uma coisa que eu esqueci de comentar também, a transformação desse brinquedo, ela é muito fácil. Eu pelo menos achei a transformação muito fácil, cara. Eu realmente estou impressionado como esse personagem aqui é um personagem fácil de transformar. Eu não sei se pode ser considerado um Shellformer. Eu acho que não necessariamente ele é um Shellformer, tá? Ele parece, mas não é. Mas assim, vejam a revisão do Prime vs Prime, que o link vai estar aqui na descrição, e tire as suas próprias conclusões sobre isso, né? Sobre
o quão fácil é transformar esse Barricade aqui no modo veículo e consecutivamente também no modo robô. É sua versão antiga com a sua versão atual e olha só a diferença do tamanho, cara. E que nem eu falei aqui, ó, as escritas do modo antigo, né, do boneco antigo fica aqui, ó, na calota, né? Então sim, acho que na versão atual eles poderiam ter botado aqui atrás, né, do vidro, não sei, ou aqui na porta. Enfim, eles poderiam ter dado algum jeito, mas de novo aqui é surpreendentemente o upgrade que nós tivemos, né? Porque, enfim, a gente tá falando de um brinquedo de 2016, 2017 com um brinquedo de 2025. E é o mesmo personagem, e um é licenciado e o outro é não. O outro não é, no caso. E, cara, é ridículo, é ridículo. Bom, eu vou dar uma passada aqui, né, porque o vídeo já tá com 22, 23 minutos, né, vocês estão vendo ali em cima. E aqui pra finalizar temos o Mohawk, né, que é uma moto. Eu peguei isso aqui porque justamente é aquele lance, né, de que as figuras do modo robô podem sim fazer escala, mas no modo veículo não vou fazer escala porque é difícil você transportar tudo ali pro modo veículo, né? Porque, enfim, os Transformers eles não respeitam as leis da física, né? Os negócios ali basicamente somem, o que não dá pra fazer no boneco. Então, por isso que a moto aqui é maior basicamente do que um carro, né? O que não faz sentido, porque na vida real isso não é assim desse jeito, tá? Então tá aqui o Mohawk e o Barricade. Bom, esse aqui foi o vídeo, né? Um vídeo aqui de análise da figura do Barricade. Voltamos aqui com as análises das figuras. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o link do vídeo do Prime vs Prime vai estar aqui na descrição. Enfim, você pode deixar aqui nos comentários o que você achou da figura. Se você achou ela uma figura boa, uma figura ruim, tá? Você pode fazer tudo isso. Deixa o like também, se inscreve. Compartilha também com aquele seu amigo que quer ver uma análise brasileira da figura do Barricade. E é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.